Vamos sim, Magna Santana. Magna Santana está dizendo aqui pelo WhatsApp. Vamos contar o tempo. Do tempo que o André entrou no ar até o momento já são 6 minutos. Vamos ver quanto tempo mais essa senhora vai esperar para ser atendida. Zezinho, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, Ive. Bom dia a toda a sua equipe de produção. Bom dia, Thaísa, que já está nos ouvindo cedo, né, Ive? Ela já avisou aqui. Prazer imenso estar com você. Satisfação toda nossa. 2 anos de mandato. Qual o balanço que Zezinho faz? Me permita, antes de falar, do seu programa aqui primeiro, eu estou com uma caneca linda. E como nós temos aqui Instagram, nós temos Face, ó, a caneca do Narciso aqui da Fã FM tá top, viu? Parabéns pela iniciativa. Obrigado, querido. É importante que a gente tenha aqui marcado, né, o seu brilhante trabalho aqui na Fã e da equipe toda, porque a gente sabe que o trabalho não é só seu, é de toda a equipe. Com certeza. Sem equipe a gente não faz nada. Né? Então a gente fica feliz de ver a emissora sergipana, tipicamente sergipana, crescendo, se desenvolvendo no jornalismo. É um balanço de aprendizado, muitas ações, muito trabalho. Nós assumimos um desafio gigantesco, que é esse de líder de bancada, o trabalho vai além das ações naturais do deputado, porque você tem que ler todos os projetos, tem que estudar todos os projetos, mesmo que não esteja afeito vamos dizer assim, aos seus temas principais do mandato, mas lhe obriga a participar efetivamente da construção, da chegada, das discussões, da relação e de esclarecimento de dúvidas dos deputados de bancada, de oposição de situação sobre determinados temas, enfim, e você trata de assuntos diversos, aprende bastante, porque tudo é um aprendizado, a Assembleia é um grande aprendizado, nós temos ali 24 deputados que representam a sociedade sergipana, selecionados pelo povo na eleição passada, com o objetivo de os representar com suas visões, com seus compromissos, com suas interações, as mais diversas, e há a necessidade de se obter o consenso. Então é um grande aprendizado do ponto de vista de relacionamento, de formação de opinião, de condução dos trabalhos e de efetivação. Nós tivemos assuntos de muita relevância, nós discutimos temas que foi da agricultura familiar, desde do tema das queijarias até outros temas. Por exemplo, eu vejo que queijaria é um tema importante, porque se a gente não defender aquelas pequenas e microempresas, as grandes empresas ou o mercado ou a tecnologia, ela vem e avança e passa por cima sem dar tempo aos menores, aos menos favorecidos economicamente se recuperarem. A mesma coisa é a casa de farinha, né, que também tem às vezes a gente imagina que mas casa de farinha é um tema tão assim distante do processo, mas não é. Todos nós sabemos, Campo do Brito, uma cidade pequena daquela, tem 250 casas de farinha. Então é artesanal, tem a participação da família, tem um envolvimento. Qual foi a criança do interior de todo o Brasil, não é só de Sergipe? Recentemente eu vi no Sul, um estado do Sul, fazendo um reconhecimento do processo da farinha 150 anos atrás e da importância dela na sobrevivência dos seres humanos na zona rural como forma de armazenar a segurança alimentar, fazer estoque, alimentar crianças, enfim, temas dos mais diversos. Acho importante que Sergipe se atualize na legislação ambiental, né? Eu diuturnamente, quase que diariamente, eu recebo provocações nessa área, na área ambiental em Sergipe, com a preocupação de preservar o ambiente, mas também de permitir o desenvolvimento econômico. A gente olha, por exemplo, a Bahia, Alagoas, a implantação de empreendimentos e resorts próximos das áreas turísticas, e aí vem praias e outras áreas, que são importantíssimas e a gente aqui não tem condições de fazer isso. O que nos impede? Por que é que nós não conseguimos avançar na construção de resorts e nós temos área de preservação ambiental? Por exemplo, eu identifiquei que existem 7 áreas de preservação ambiental em Sergipe, criadas pelo Estado, que não tem plano de manejo, que não tem implementado o seu plano de atuação, como ela vai ser utilizada, como ela pode ser explorada, e aí não se explora de jeito nenhum. A gente tem a reserva Santa Isabel aqui, né, na região de Pacatuba, que vai aqui praticamente de Pirambu a Brejo Grande, porque ali se entende como área, porque uma parte dela está no mar, e aí não pode passar, se vender um picolé você vai preso. Mas você vai para Fernando de Noronha, que é uma grande reserva nacional, é uma área preservadíssima, que tem 150 mil turistas por ano, gera divisa, mantém a população, ajuda o desenvolvimento e tudo. E por que aqui nós não podemos ter isso? Porque não tem um plano de manejo. Como é que isso vai ser conduzido?
como é que isso vai ser dito. É uma reserva absoluta, mas... Vamos aqui mais para perto. Né? A rodovia Inácio Barbosa, que nos liga ao litoral sul, ali a Orla Sul, precisando de uma duplicação e não se consegue fazer por embargos, por limites de atuação impostos pelo Ministério Público Federal, por exemplo. Olha, eu vou falar... O que acontece, por exemplo, se criou uma discussão recentemente, inclusive em grupos de WhatsApp, com fotos postadas de obras feitas em outros estados, inclusive no Ceará, de uma grande rodovia que passa pelo meio das dunas, e aqui em Sergipe nada pode ser feito. Por exemplo, é um avanço. Você sabe que na Praia do Saco tem o passeio dos bugs nas dunas, para mostrar as piscinas naturais. Sim, passou muito tempo parado. Passou muito tempo parado. Graças à atuação da ADEMA, e Gilvan e a equipe, que fizeram um estudo, foram até lá. Aí eu faço a justificativa, a participação do Ministério Público Federal, que compreendeu que havia uma rota, que tinha se traçado um plano de conservação das dunas e permitindo que se fizesse o turismo, retomou o processo, né, de participação, de trabalho dos bugueiros ali, puderam voltar a trabalhar. Essa questão da orla, da nossa orla, eu defendo, eu tenho uma visão minha particular. Eu acho muito bom que a gente tenha 16 quilômetros, 14,5 quilômetros de orla com diversas áreas de estacionamento para que a população possa utilizar. 14,5 quilômetros de orla significa diversão a custo baixíssimo ou barato, você só tem que se deslocar até lá, tem transporte público, mas também você pode ir com o seu transporte. Há um estudo de construção de uma mureta para facilitar o trânsito, porque, na verdade, aquele engarrafamento ocorre, porque próximo ali da ABB você começa a fazer estacionamento, a paradas, e as pessoas cruzam de um lado para outro, e isso naturalmente cria essas, vamos dizer assim, tem horário daquele estacionamento, daquele congestionamento, não é o tempo inteiro, e a propositura de construção da orla prevê uma mureta de meio que vai diminuir, reduzir muito esse ambiente. O Ministério Público Federal, quando discutiu a construção, porque aquele projeto ele foi discutido a várias mãos. Perfeito. E o órgão ambiental, sob a supervisão do Ministério Público Federal do Meio Ambiente, determinou que se fizesse uma mureta baixinha. Se você chegar ali de frente ao clube da Caixa, você já vai começar a ver naquela parte inicial. Tem uma mureta baixinha de 40 a 50 centímetros para evitar que veículos possam ultrapassar aquela linha e se dirigir até a areia. Então aquilo está pensado, a obra está começada. Haverá um recapeamento asfáltico, isso está autorizado em toda aquela área no final da conclusão da obra, e até o farol são 16 quilômetros. Então, no momento importante, a gente observa o seguinte: todas as regiões de praia, seja ela de qualquer momento, até as grandes avenidas, existe um momento crítico, um momento caótico de congestionamento em que você encontra o maior fluxo de veículos. Isso acontece em qualquer ambiente quando há uma procura como aquela. Mas se você for olhar durante toda a semana e até fora daqueles horários, você tem um fluxo, pelo contrário, até uma subutilização daquela área, porque aquela área é para praias, principalmente no sábado e excepcionalmente no domingo. Então tem que haver uma preparação para recepcionar aquele fluxo de veículos, dando fluidez ao trânsito naquelas horas. Não obrigatoriamente a gente vai precisar construir uma avenida duplicada para ser usada apenas um dia. Ela tem que ter outras utilizações, ela tem que ter um fluxo maior. Você tem avenidas que têm fluxos diários de engarrafamento que tem que ser priorizada. Essa é uma visão minha. Eu entendo que a gente precisa ver isso. Mas naquele momento, naquele domingo, naquele feriado, naquela hora crítica, tem que haver uma preparação. Você se prepara para organizar aquilo. Eu vou dar um exemplo. Quando tinha Odonto Fantasy, né? Sim. Nós tínhamos ali, em Terêncio, um engarrafamento de 5, 6 horas. É ou não é? Mas era apenas um dia no ano. Será que nós temos que duplicar a Milício Machado para poder atender a 6 horas de engarrafamento? Peraí, vamos com calma. A gente tem que criar um ambiente favorável à recepção. Então, o poder público tem a obrigação de criar os mecanismos para receber a população naquele momento, dando direcionamento para que se faça estacionamentos. Tem previsão de estacionamentos no projeto. Eu fui dar uma olhadinha, né? Eu pesquisei o projeto, eu conversei com o Belivaldo sobre o projeto. E então ele tem 14,5 quilômetros de passarela, de ciclovia. É uma área extraordinária para a capital. É um grande projeto. Eu entendo que ele é muito positivo. Nenhuma crítica ao projeto, mas ao fato de que a proibição, inclusive, dele se estender um pouco mais adentro das dunas para se poder ampliar a rodovia, ou até uma estratégia que foi criada para não se pagar as indenizações, o custo seria mais alto, ter optado em fazer ele apenas como a orla. O seu benefício de turismo não há dúvida alguma, mas não resolve
não resolve a problemática do local. Eu tenho preocupações assim, Narciso, sobre isso. Por exemplo, a implantação de resorts. Né? Eu entendo que você precisa atrair investimentos para ter resort. E você pode ter, dentro de uma área de preservação ambiental, um determinado... A área onde você diz, olha, aqui 10% dela, 5% dela será o resort. E o restante está no compromisso de preservação. É assim que se faz no mundo inteiro. Mas a gente precisa criar o plano de manejo para essas APAs, que foram criadas algumas há 20 anos atrás e não se fez o plano. Eu, por exemplo, o projeto tem um projeto na Assembleia que trata disso. São 114 artigos. Eu já li o projeto 2 vezes, já fiz uma série de anotações. E eu, por exemplo, entendo que doravante nenhuma área de preservação possa ser criada sem que antes ela tenha o plano de manejo. Porque eu crio a área, deixo lá 20 anos e o plano de manejo... Porque o plano de manejo é como ela vai ser utilizada. Se não tiver, ela não pode ser utilizada. Isso cria esses embrólios. Então, eu acho que a gente precisa antecipar essas questões e resolver. O Morro do Urubu é uma APA, mas não tem um plano de manejo. Precisa ser resolvida. Então, existem situações... Várias áreas. A Mata do Macaco, ali em Capela, tem um plano, uma APA criada. Precisa do plano de manejo. Então, essa lei ambiental, ela vem sendo trabalhada. Sergipe já tem a lei do zoneamento costeiro, já está realizando. É claro que a pandemia alterou o cronograma, que era para até novembro a gente ter isso concluído. Alterou o cronograma em função dessas ações. Mas elas virão e acontecerão. E eu tenho, vamos dizer assim, uma dedicação muito grande a essa questão da construção. Eu vou citar aqui um exemplo clássico. Nós fizemos uma alteração na lei de licenciamento ambiental que tratava da agricultura. Por exemplo, o Pronaf não podia ser aplicado em Sergipe 130 milhões de reais para o pequeno, porque a gente estava estabelecendo limites muito baixos. Por exemplo, eu preciso de uma licença de criação de animais se eu tiver 11 porcos. Eu precisava. Se eu tivesse 11, significava que se eu tivesse uma porca e ela me parisse 10 filhotes, eu tenho 11, eu tenho que ter uma licença para criar uma porca. Todo ano tem alguma coisa que não está funcionando bem. Então isso não pode acontecer. Aí nós entramos na lei, abrimos o espaço para a ADEMA se manifestar, Secretaria de Recursos Hídricos se manifestar, os próprios deputados se manifestarem, e nós conseguimos equilibrar e equalizar os limites de Sergipe, dando ao pequeno, porque Sergipe, a grande maioria, 90%, 94% é pequeno. É médio ainda, grande é raríssimo, somos 5, 6, 8, 10 grandes. A grande, 90% é pequeno. Essas pessoas não estavam tendo acesso a crédito Pronaf, 18 mil reais, 19 mil reais é o limite. A gente conseguiu ajustar a lei ambiental para que isso acontecesse. Preserva o meio ambiente, mas garanta o desenvolvimento econômico. A gente não pode esquecer que o meio ambiente é importante, mas o desenvolvimento humano, né? A agricultura, a agropecuária em Sergipe, a atividade agro-silvopastoril é importante. Um exemplo, nessa lei dizia que se eu tenho 10 hectares, eu sou pequeno. O módulo fiscal do INCRA é um pouco acima disso. 10 hectares, que é pequeno, 30 tarefas, 30 e pouco, eu sou pequeno. Aí a lei dizia, olha, agora é 3 hectares. Então, para você fazer o licenciamento de um viveiro de camarão como pequeno, você tem uma licença simplificada. Seus estudos são menores, o investimento é menor, a capacidade de um cidadão que tem 10 hectares, 30 tarefas, é infinitamente menor do que tem 300, 3 mil, 30 mil, e assim sucessivamente. Aí nós fizemos uma alteração, voltamos para 10 hectares. Então, pequeno hoje é 10 hectares. É justo, 30 e poucas tarefas. O módulo fiscal é 15, é abaixo ainda no módulo fiscal do INCRA, poderia ser 15. Deixamos em 10 para a criação de camarão. Viabilizou a criação de camarão em Sergipe. Abriu espaço para essa criação. Corrigimos alguns projetos que diziam o seguinte, em Sergipe você só pode criar camarão ou peixe se for nativo. Aí você não podia criar tilápia, tambaqui. Os peixes que hoje são desenvolvidos para atividade de pescado, só podia criar piaba. Piaba, quando ela está adulta, ela pesa 15 gramas. Você vai vender piaba? Vai criar piaba em viveiro? Camarão, você não podia criar nenhum deles, porque os camarões são todos eles híbridos ou que vêm espécies para cá. Então, esses projetos avançaram, essas questões legais foram vencidas e do ponto de vista de ambiental a gente avançou. Agora, temos o gargalo dos planos de manejo das APAs e o projeto foi apresentado, são 114 artigos e nós vamos estudar para, inclusive, sugerir algumas mudanças. Uma das que eu proponho é de que nenhuma APA seja criada sem que haja o plano de manejo previamente concebido.
Porque se você estudou para saber que ali precisa ser uma APA, sabe como é que vai manejar aquela APA. Ou você simplesmente achou que devia... Não é criar para travar. Não é criar para criar um problema, é criar uma solução de operação e de manejo. Estamos entrevistando o deputado estadual Zezinho Sobral aqui no Jornal da Fã, trazendo um balanço do seu mandato. Vamos falar sobre política também, daqui a pouquinho, eleição de Laranjeiras, terra natal do deputado Zezinho Sobral. Daqui a pouquinho vamos chegar neste assunto aqui no Jornal da Fã. E atenção, SAMU chegou a Desembargador Mainar. Enfim, uma viatura do SAMU, uma unidade do SAMU chegou a Desembargador Mainar. Magna Santana acompanhando o atendimento a esta senhora e trazendo detalhes daqui a pouquinho. A gente trabalha em nome da São Brás Material de Construção, Mineiro de Bloco 699 à vista, Tintalatex Pintalariquini 84,99 à vista. Entre em contato agora com a São Brás Material de Construção pelo WhatsApp 99918 4038, 99918 4038 ou 988758771, 988758771. Acompanhe estas e outras promoções através do WhatsApp. São Brás Material de Construção, sua casa reformada com qualidade. Atenção, você que está precisando trocar o óleo do seu carro ou fazer aí a manutenção e limpeza do radiador. Até hoje, dia 15, tem promoção na Rede Presidente. Troca de óleo você faz em 6 parcelas de R$ 7,98. Limpeza de radiador em 6 parcelas de R$ 14,75. Eu falei troca de óleo em 6 parcelas de a partir de 6 parcelas de R$ 7,98 e limpeza de radiador a partir de 6 parcelas de R$ 14,75. Rede Presidente, muito mais opções para você. A gente volta já já. Jornal da Fã. Aqui a prioridade é a notícia e a informação. Além dessa questão do meio ambiente, durante esse tempo de 2 anos, que outras pautas o mandato de Zezinho Sobral trabalhou? Bom, nós trabalhamos muitas pautas, né? Essa questão do licenciamento é uma questão que a gente continua trabalhando. A gente tem trabalhado muito junto dos produtores rurais, de um modo geral. Tanto, como eu falei, que aí nessa pauta do meio ambiente envolveu a questão de financiamento da agricultura familiar, envolve do pequeno produtor, do pronafiano, daqueles que têm financiamento. A gente tem abordado temas relativos à agricultura de forma muito efetiva. Nós fizemos uma intermediação de um pleito importante em relação à produção de milho no Estado, que o Estado, para deixar Sergipe competitivo, veja, os demais estados do Nordeste reduziram o ICMS para exportação do milho. Então, tinham pessoas que queriam investir em outros estados porque pagariam o ICMS menor para trazer o milho para Sergipe. Estavam saindo de Sergipe. Estavam saindo de Sergipe. E, pior que isso, quando você comprava o milho em Sergipe, o ICMS era 12. Você comprava nos demais estados, o ICMS era 2. Então, essa redução colocou Sergipe num nível de competitividade, porque nós saímos perdendo 10% na diferença de alíquota com os demais estados. Isso deu um resultado extraordinário. Você evitou a sonegação, né? Porque tinha gente que saía com o caminhão com milho daqui para tirar nota a sonegação, em outros estados. Desestimula a sonegação, porque na hora que você é identificado, você perde o benefício, passa a recolher com a alíquota cheia, 17, ainda mais tem as multas e as consequências todas disso. Mas ela desestimula, não que aquele que comete essa, vamos dizer, essa fraude fiscal esteja isento de fazê-la, mas é desestimulante você se arriscar por tão pouco. Mas o mais importante deixou o milho sergipano competitivo no Nordeste, capaz de chegar principalmente ao mercado de Recife, né, de Pernambuco, em um nível de competitividade igual que estavam chegando do Piauí e Maranhão. Estava melhor você trazer do Maranhão para Recife do que de Sergipe para lá. Inclusive o milho é hoje manchete do Jornal da Cidade, uma safra... uma safra recorde, né? E outra, nós tivemos recentemente em Frei Paulo, e eu visitei uma fábrica, não uma fábrica, uma indústria, que está empacotando ovos. O cidadão, produzindo milho, identificou que ele poderia construir um galpão que está criando para criar 50 mil aves. Ivan Sobral levou o governador junto com toda a equipe que estava acompanhando isso com a gente, e nós fomos na colheita do milho e nós fomos também no galpão que foi montado. As aves ficam mantidas, ele já tem milho, compra a proteína com a soja, tem energia, monta a sua ração, tem um custo bom e passa a produzir uma quantidade significativa de ovos. Ou seja, ele está trabalhando a verticalização da produção, criando o desenvolvimento e gerando
essas ações. Então, é muito importante esse trabalho, esse fortalecimento, esse apoio que a gente dá ao produtor rural de um modo geral, a defesa dos pequenos produtores, a defesa de todos aqueles que estão envolvidos. Quando nós estivemos aqui recentemente com o secretário nacional da Pesca, ele esteve em São Cristóvão lá, com o Derésio, a equipe nos visitou, a gente acompanhou essa visita para reabilitar o terminal pesqueiro, para fazer uma PPP no terminal pesqueiro. Então, o terminal pesqueiro de Sergipe será um dos primeiros do Brasil a participar desse processo de PPP. Agora, em 2021, foi aportado 3 milhões em dezembro do governo federal. O deputado Laércio acompanhou o tempo inteiro essa relação. Nós tivemos em São Paulo, Ivan Sobral, mais uma vez, fez uma relação com a CNA. Nós fomos a uma reunião em São Paulo com o secretário da Pesca. Ele veio a Sergipe, se envolveu, criou um ambiente de fortalecimento e desenvolvimento. Eu acho isso muito importante para o nosso Estado. Eu acho que é uma missão nossa de representar os produtores, de trazer essa participação desses homens e mulheres que produzem com uma voz para poder conduzir as ações. Acredito que a gente avança. Esse terminal pesqueiro, inclusive, além de processar o pescado que é feito aqui no nosso oceano, tipo pesca de atum, que é processado em Santa Catarina, poderá ser processado aqui em Sergipe, e também pode receber camarão vindo dos viveiros através de rodovias. Ele entra no terminal e pesca com uma capacidade de 10 toneladas dia de processamento e de armazenar até 50 ou 60. Então, é importante esse trabalho, a gente participa, integra uma equipe. É bem verdade que não posso dizer que fui eu efetivamente que trouxe tudo, mas a gente articulou com o produtor, com os representantes da Assembleia no Estado de Sergipe e na Câmara Federal para conduzir essas ações. A FEComércio, através do deputado Laércio, que é também um representante do Estado lá, tem ajudado nessa articulação de produção e de, como é que se diz, estímulo à conclusão da PPP para o terminal pesqueiro voltar a trabalhar. A gente juntou esforços nessa condução de equalização de impostos. A gente vem dando um trabalho, fazendo um trabalho importante nesse sentido. E na legislação também a gente trabalha. E a pedido da FEComércio, da Federação da Agricultura, a gente colocou o dia 8 de agosto como dia do produtor rural, que foi um dia histórico em que os produtores se reuniram na época de uma seca importante que aconteceu em Sergipe, que a produção caiu assustadoramente e que foi com essa reivindicação dos produtores que a CNA, via Banco do Brasil, fez refis, fez refinanciamento de dívidas, fez uma série de ações que vieram a amenizar a vida do produtor. E hoje a gente vê Sergipe crescendo, se desenvolvendo, sendo recordista da produção de milho, tendo uma infraestrutura importante para o desenvolvimento. E olha, o milho produzido em Sergipe pelo produtor, e 90% dele é pequeno, e a Conab que eu diga no seu cadastramento, são 6.600 produtores no estado, ele gasta o dinheiro aqui, ele investe o dinheiro aqui, ele compra um veículo, ele compra um carro, ele compra um trator, ele compra um equipamento novo, ele reinveste já comprando adubo e semente para a próxima safra. Então é uma ação que a gente precisa valorizar esses homens e mulheres e representá-los no parlamento. Essa é uma função que a gente tem feito, é uma ação que a gente acompanha. Meu caro deputado Zezinho Sobral, além dessas pautas, recentemente o deputado apresentou aí emendas para escolas de Laranjeiras. Com que objetivo? Ah, sim. Veja, antigamente os deputados tinham subvenções. Isso extinguiu, acabou, não Perfeito. tem mais. Então foram criadas emendas para os deputados. É um valor muito pequeno para a gente dividir para o estado todo. E nós estivemos em Laranjeiras a convite do Grêmio, do Colégio Zizinha. O ano passado, olha, a gente queria equipamento, nós queríamos som, nós queríamos computadores. Coloque que agora você não tem emenda, bota uma emenda para cá. E eu destinei a emenda para a Secretaria da Educação comprar computadores para o Colégio Zizinha, para o Colégio João Ribeiro, para o Cônigo Filadélfia. São 3 escolas de segundo grau importantes em Laranjeiras e históricas, né? Delas com muitos e muitos anos lá, que formando muitos laranjeirenses. E nós fomos, inclusive, coincidentemente, ontem em Laranjeiras, entregar esses equipamentos com os alunos que fizeram a reivindicação, com a diretora, com alguns pais. Foi legal isso. Então eu acho que é uma experiência nova de emendas parlamentares que o Estado de Sergipe está vivenciando. E eu, como parlamentar, fiquei muito feliz em ver uma emenda concretizada, né? A gente apresenta e fica na expectativa, porque a atividade parlamentar é uma atividade meio, ela não é executiva. Eu, particularmente, fui 12 anos da área do executivo. Então a gente podia concretizar mais. O deputado é, na sua essência, um representante, um articulador e um viabilizador de ações e de aprovação de leis.
Quando a gente consegue apresentar uma emenda e ver a Secretaria de Educação executar a emenda e você vai entregar, é uma felicidade imensa. Então foi um momento importante. A gente apresentou a emenda para as 3 escolas e mais uma para reformar uma escola rural no povoado Mussuca, que é uma escola que está hoje atendendo ao ensino básico, mas que tem pretensões de, no retorno das atividades, fazer o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, lá na região. Então é importante que a gente possa apresentar a emenda, ver essa emenda entregue. Ficamos felizes com isso. Os deputados, todos os colegas, pegaram metade das suas emendas, 500 mil de cada um, dando 12 milhões, para a Covid, para o ajudar e auxiliar no combate à Covid-19, foi apresentada, foi retirada de outras áreas para fortalecer o combate à pandemia. Então, é muito importante que isso aconteça. Nesse período agora de finalzinho de ano, início desse novo ano legislativo, a Assembleia continuou trabalhando com algumas aprovações, inclusive com votações em sessões extraordinárias. Entre elas, a prorrogação do cartão de auxílio aí social para o cartão Mais Inclusão. Foi importante essa iniciativa, inclusive teve um debate aí de deputados que acabaram cobrando a aprovação, sendo que o projeto já tinha sido aprovado, nem os próprios deputados sabiam no que tinham votado, houve um debate sobre isso aí nas redes sociais. Qual a importância da aprovação desse projeto? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com esse mês de janeiro, porque nós tínhamos, Narciso, o auxílio emergencial do governo federal de R$600, um auxílio importantíssimo, que ele acaba agora no mês de janeiro. Então isso vai produzir um efeito social muito grande. Eu entendo que foi importante, é valorizado, mas na hora que ele acaba, ele vai dar um desfalque grande nas rendas das pessoas. Também um programa que foi feito aqui no estado de Sergipe, que é o Cartão Mais, 25 mil famílias estavam sendo atendidas, e encerraram agora no mês de dezembro. As fontes de recursos, elas foram finitas no final do exercício. Em janeiro, nós não teríamos absolutamente nada. O governador entendeu que poderia transformar esse Cartão Mais diante num programa permanente. Então nós hoje temos um programa de distribuição de renda permanente para atender 6 mil famílias. Ele utilizou o mesmo nome do cartão, mas claro que o outro era um cartão emergencial. Esse é um programa continuado, é um programa fixo. Ele terá como recurso o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e vai priorizar aquelas famílias de mais baixa renda, dentre aquelas que estavam recebendo, com menor IDH, com menor distribuição de renda per capita, e vai aplicar esse recurso para manter 6 mil famílias constantemente no programa, independente de pandemia, e que a gente espera que com a chegada da vacina ela possa ir reduzindo ao longo deste ano com a efetiva aplicação das vacinas na nossa população. Então, o cartão Mais, que a gente utiliza como referência e nome, agora não é mais um programa sazonal, é emergencial, passa a ser um programa fixo que vai ficar durante todo o ano atendendo a 6 mil famílias no nosso estado. A gente fez essa defesa, a gente aprovou esse projeto. Nós tivemos um ano muito, muito corrido, nós tivemos uma pauta. Este ano de 2020, com pandemia, a Assembleia produziu mais do que nos demais anos, mesmo com sessão mista, remota e etc., porque houve uma demanda maior na Assembleia e a gente trabalhou significativamente com redução dos nossos recessos. A gente já tinha reduzido o recesso. Né, reduziu mais ainda? Não, ele agora ficou muito, muito pequeno, o recesso é só agora em janeiro, mas é o recesso que a gente usa exatamente para fazer esse contato com as comunidades, com as bases, com as reivindicações, com as categorias, com os diversos setores, para preparar o ano legislativo que virá agora com a reabertura. Deputados, são 8 horas e 26 minutos, faltando 4 minutinhos para a gente finalizar o nosso programa. Vamos entrar em política, eleições 2020. Sim. Zezinho ensaiou uma candidatura em Aracaju, depois acabou recuando, não viabilizou. E em Laranjeiras, o grupo de Zezinho não conquistou aí a prefeitura. Qual balanço Zezinho faz do seu grupo nas eleições de 2020? Quando nós assumimos a presidência de um partido, a presidência estadual de um partido, um deputado de primeiro mandato, é uma ousadia, né? Eu acho que é importante a gente assumir esse papel, mas a gente sabe das implicações. Na hora que você assume o comando, na hora que você se põe a liderar, nós tivemos nessa eleição 256 candidatos pelo Podemos.
elegemos vice-prefeitos, tivemos candidaturas a prefeito em vários municípios, elegemos vereadores, elegemos vereador em Aracaju também, né? Temos um excelente representante, tivemos muito bons candidatos, fiquei muito feliz com todos eles, mas tive também muita felicidade com a eleição do nosso deputado, ou do nosso vereador para a Câmara Municipal, Cícero, do Cirurgia, porque ele representa bem o perfil de renovação e a característica que o Podemos adotou. Acho isso importantíssimo. Diante de uma responsabilidade desse tamanho, diante das divisões que ocorreram nessa eleição, eu vejo que nós tivemos muitos candidatos. Socorro, não se unificou, foram 3 candidatos. Você vê que a diferença foram os eleitos prefeitos com 30, 32, 35. Em Laranjeiras, 38% dos votos válidos elegeu o prefeito, o novo prefeito. Então, essa é uma realidade. Eu entendo que para nós, como Podemos, nós tivemos avanço no número de votos, no número de candidatos, no número de eleitos. A candidatura em Aracaju, com 9 candidaturas, sem os partidos se juntarem, 8 candidaturas de oposição, me parecem uma viabilidade política reduzida. É o que eu imagino, e foi o que de fato aconteceu. Então, obviamente, que a gente tem que priorizar as ações. E em Laranjeiras, eu, com um irmão candidato, não poderia cuidar de outras coisas. Gato com 2 sentidos não pega rato. Então, a gente fez o cenário estadual e fomos cuidar da campanha em Laranjeiras. Satisfeitíssimo, agradecido muito ao povo de Mesmo Laranjeiras. com a derrota? Mesmo com o segundo lugar. Achei extraordinária. Alexandre teve um desempenho eleitoral fantástico. Quem acompanhou as pesquisas viu. Ele saiu ascendente. Se nós tivéssemos mais um mês de campanha, ele ganhava. Porque ele crescia sistematicamente, ele cresceu. A mensagem que ele passou foi uma mensagem muito positiva, muito, vamos dizer assim, afinada com os meus pensamentos. E eu acho que a população entendeu. Sou muito grato ao povo Laranjeiras. Entendo de forma republicana que o povo Laranjeiras fez uma opção por um outro candidato natural. Já estou trabalhando para ajudar Laranjeiras. Quero dizer aqui de público que estava na semana passada com a TV Aperipê ajudando na transmissão do 46º Encontro Cultural de Laranjeiras, que em função da pandemia não ia acontecer. Aconteceu por conta da participação efetiva do governo do estado, com esse humilde deputado à frente, junto com a Aperipê. Já sentou com o prefeito Juca? Já me encontramos, falamos junto no mesmo lugar, já o cumprimentei e cumprimento a qualquer um e ajudarei no que for possível. Ele sabe disso. Será um parceiro da gestão. A população da essa minha atitude de levar computadores, equipamentos para o jovem de Laranjeiras é uma atitude positiva. Cobrei do nosso deputado federal emendas para um calçamento em Pedra Branca, que foi um compromisso que nós assumimos. Vamos levar no momento certo. Já destinei emendas de uma ambulância para o posto de Nova do SAMU, para o posto de Laranjeiras, na área da saúde. Já destinei recursos para calçamento de 4 ruas em Pedra Branca. Vai para a prefeitura, o prefeito administrar. A minha missão é viabilizar. Trabalhei diuturnamente para que a Fafem reabrisse. Todo mundo sabe que há mais de 2 anos que a gente faz, mesmo antes de ser deputado, continua Fora agora. essa relação administrativa e republicana, há a possibilidade de Zezinho e Juca voltarem a dialogar politicamente? Não, a Juca tem, vamos dizer assim, a forma de fazer política dele é diferente da nossa. Em alguns momentos são parecidas. 2022 podem estar juntos? Não sei, eu não vejo essa possibilidade. Eu acho que Juca agora tem que confirmar a sua forma de administrar. As pessoas de Laranjeiras aguardam a sua identidade. Ele vai se identificar, né? E a gente tem a nossa, nós já mostramos isso, temos essa relação. E eu não tenho inimigos na política. A gente, adversariamente, e posição política nós temos. Então, a gente compreende a forma política. Você veja... Laranjeiras está realmente como ele tem dito? A visão dele é dele. A minha é diferente. Cada um tem uma visão. É por isso que nós não fomos juntos. Está destruído ou não está destruído? Sem dúvida. Quem é de Laranjeiras sabe. Quem é de Laranjeiras. É um caos, realmente. Laranjeiras tem uma população fantástica. Pessoas politizadas e inteligentes. O povo de Laranjeiras conhece a forma de trabalho de cada político da sua região. O povo de Laranjeiras sabe como nós trabalhamos, sabe como o Juca trabalha, sabe como o Paulão trabalha, sabe como... eu vou falar de ex-prefeitos, né? Sabe como o finado Antônio Carlos trabalhou, como meu pai trabalhou, como o seu Edivaldo trabalhou. Sua própria mãe? Minha mãe viva ainda, né? Então, cada um tem um estilo de trabalhar e uma forma de priorizar a sua administração. Então, é dessa maneira que a gente age. E quando você não consegue fazer o consenso com um projeto único, existem vários projetos. Ele foi o projeto vencedor. A população agora tem que avaliar o desenvolvimento do projeto que ele propôs. Isso é natural. Da minha parte, contribuir com o que eu puder para Laranjeiras, trazer tudo o que for possível,
para lá melhorar todos os setores que estiverem da minha competência para levar recursos para melhorar a infraestrutura, que precisa muito, recursos para captar até do governo federal através de deputados federais para lá, importante, do governo do estado da mesma forma. Nós temos feito isso, né? E a gente vai continuar fazendo, independentemente de quem a população tem escolhido, porque nós temos que ser republicanos. A eleição é a voz do povo, as pessoas que escolheram têm que ser respeitadas. Então agora nós vamos passar 4 anos sob a administração do Juca Bala. E a população vai avaliar, ao final, se ele correspondeu a essa expectativa. Torço que a população seja beneficiada, trabalhe para que ela seja. E em forma nenhuma, ninguém vai me ver atrapalhando nem boicotando nada, pelo contrário. Deputado Zezinho Sobral, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Fã FM. Um bom final de semana e até a próxima. Olha, eu só vou responder. Quando a gente tem rede social, o cara pergunta, né? Então o pessoal me pergunta, em todas as entrevistas que eu vou falar, tem um companheiro que nos segue nas redes sociais que nos pergunta sobre polícia penal. Eu vou dizer de novo. Um minutinho, porque a gente já estourou o tempo do programa. 30 segundos. O projeto de polícia penal está sendo elaborado a várias mãos, com a participação do sindicato, uma comissão ligada à SEJUC e à PGE. E a gente vai, na hora que chegar na Assembleia, dar celeridade. Mas eu preciso que chegue lá. E esse projeto tem que vir dessa comissão, dos agentes, da SEJUC, né, Secretaria o pessoal de Justiça, concurseiro aí querendo saber quando é que abre o concurso. Na hora que chegar, conta comigo, companheiro, mas eu dependo que chegue na Alese para poder produzir. E um abraço a todo mundo que estava aqui nos ouvindo, de Canidé, Lagarto e várias regiões aqui da BAN. Você é ouvido no estado todo. Que bom. Parabéns Graças à sua equipe Deus. e à Fã. Deputado, até a próxima. Até a próxima, Narciso. Muito bom obrigado. Um grande abraço. Parabéns pelo programa. Parabéns pelo fitness e pela caneca. Posso Obrigado. levá-la? É meu presente aqui. Vou botar na sala da Alese. É sua. Obrigado.